E aí, minha gente, voltando para encerrar o programa nesse último bloco, esse papo fabuloso dessas três personalidades fantásticas do nosso desporto e da nossa vida social também. É isso que o programa está procurando fazer, trazer para o conhecimento do contexto ideias de personalidades como o Dr. César Faro, por exemplo. Ele é um médico e todo mundo o vê como tal. Jamais o imaginaram como um desportista frequentador de estádio, né? Conselheiro e do assim, Sergipe. a gente está trazendo vários e vários. Não é o caso do meu companheiro aqui, Antônio Barbosa, com quem divido o microfone pelas jornadas esportivas da vida, que tenho a honra de ser do hall. Falar um pouquinho dos livros. Não, por enquanto é um só, né? Mas já tem outro no forno. O outro tá no forno. O outro está no forno. Eu escrevi, completando. Barbosa é dono das melhores piadas esportivas dentro do contexto. E o livro tá Tá onde? Tá na livraria, né? Na Escariz. Tá na Escariz. Pagando o bico no rádio. Eu completava 50 anos, isso tem uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu publiquei o livro. Era justamente para festejar isso, 50 anos de rádio. E agora a minha cabeça está voltada para homenagear o Confiança. Eu comecei a pesquisar para ver se sai o segundo livro, que é justamente a respeito da Associação Desportiva Confiança. Como é o nome do livro? Já tem nome? Não, em princípio eu pensei Meu Coração Azul, mas depois como o pensamento é fazer... Mas esse coração não é azul, não. Não, esse coração é tricolor. tricolor, e você sabe, e o torcedor sergipano sabe disso, porque a minha formação é tricolor. Eu nasci fluminense no ano que o Fluminense foi campeão, acabei me apaixonando pelo Itabaiana em função de casado com a mulher de lá de Itabaiana, essa história toda. Não, eu sou tricolor, não tenha dúvida. Agora, não custa nada fazer essa homenagem ao time do Confiança, que indiscutivelmente... Assim como poderia... Alguém me perguntou por que não faz o Sergipe. Eu digo, porque eu achei mais fácil ter Confiança. Bom, mas depois você faz o terceiro, que é o Sergipe. Pode sair, com fé em Deus. Doutor Gênesis, voltando a Lei Pelé, o senhor que é um homem da área, além de advogado, é desportista, já militou, é aquela coisa que eu digo, tem muita gente de escritório, de bancada, que não teve a vivência lá, porque não sabe o que é um vestiário, não sabe o que é um jogador de futebol, né? O senhor tem esse bojo todo e por isso mesmo pode ser um potencial formador de opinião. O que está acontecendo? Como é que nós vamos nos livrarmos da Lei Pelé? Isso, boa pergunta. Só justificando a questão da bancada e da militância, nós que gostamos da educação, sempre vê falar muito no MBA, né? Eu digo sempre que tive a felicidade de fazer o MBC, que é o Business Sergipe. O Sergipe foi mais do que um mestrado para mim. Se alguém me perguntar as coisas onde eu fui feliz, eu digo o Sergipe fez parte dessa felicidade. Porque lá eu aprendi mesmo o que é um futebol, o que é um clube, o que é uma gestão. Viveu os dois lados. Né? Viveu os dois lados e hoje tenho essa felicidade de dizer isso. Lei Pelé, ou se resolve isso, a FIFA vem tomando algumas medidas. Agora, antigamente, podia o empresário ter o atleta, não pode mais, não pode constar mais no contrato profissional que a pessoa física de alguém pode ser dono de parte do passe, não pode, pessoa jurídica que não tenha filiação a uma das confederações, porque ela percebeu com o tempo que ficou um bom negócio atleta de futebol para quem tinha atividade empresarial, mas para quem cuidava do esporte não tinha. Vocês terem uma ideia, para o clube foi péssimo. Vocês terem uma ideia, nosso ídolo maior hoje, que é Neymar, até hoje tem problema no físico. E 90% do que ele está respondendo, ele nem sabia. Porque todo o trabalho era feito fora, nem passava pelo Santos, não passava pelo pai dele e não passava pelo Barcelona. Então, isso tudo, e a maior prova da Lei Pelé, a gente tem que registrar, quem delatou o presidente Marinho que está preso, quem derrubou a FIFA foi o sócio de Pelé, da época, que é o dono daquela empresa famosa de eventos. J. Ávila. J. Ávila. Era o sócio de Pelé quando fez a Lei Pelé. A Tráfico, né? A Tráfico. Pelé, na época, era sócio da Lei Pelé. Entendeu? Talvez Pelé participou ali de tudo muito inocente.
Pelé não era homem de negócio. Nunca Pelé nunca não foi, é homem de nunca negócio, não é homem da área Como o jurídica. pregado do Pepe Então, Gordo. aproveitaram que ele foi ministro e aí você, às vezes, desconhece coisas que correm a paralelo. Mesmo porque não vai ler não lê tudo. Não lê tudo e não era feito. A gente tem que compreender a posição do Pelé. Agora é um mal pro futebol. Eurico, eu queria saber de Pelé você entrou o seguinte, você esteve na Itália e qual é a política desportiva infanto-juvenil da Itália? No futebol se trabalha muito, né? As escolinhas, se trabalha muito a categoria de base, tanto no futebol como no futsal. O futsal hoje já se trabalha já desde o início, porque tivemos num passado recente, nos últimos mundiais, a seleção da Itália sempre portando jogadores brasileiros com a dupla nacionalidade. Então, foi feita uma campanha lá e hoje já se investe bastante nas categorias de base para que as seleções italianas se formem com 100% com jogador nascido na Itália, tanto isso no futebol como no futsal. Então, isso é uma política, política de Estado? É uma política e uma preocupação, né? Uma preocupação dos dirigentes italianos para que a sua seleção ela seja 100% com jogadores nascidos na Itália. E se trabalha muito, as equipes de futebol como de futsal, se trabalha muito com as categorias de base, se qualifica muito os treinadores, estão sempre se reciclando, fazendo cursos, né? E isso é muito importante. E por falar em curso, eu estou agora no mês de dezembro, aproveitar o mês de dezembro de férias, estou indo a Recife, a minha cidade, fazer 2 cursos. O primeiro curso no 3 de dezembro, ministrado pelo professor Alexandre Julião, um curso que vai trabalhar com escolinhas, né, com como se formar as escolinhas, como trabalhar com as escolinhas, com a categoria de base, um curso muito importante. E depois, no 15 dias, eu volto a Recife para fazer um curso, que é o primeiro curso de treinadores de futsal. Como eu falei antes, é uma modalidade que vem crescendo tanto aqui no nosso estado como no país. Temos a Confederação Brasileira de Futsal hoje, que vem crescendo, fazendo grandes campeonatos, então a gente vai também já começar a investir nessa modalidade de futsal, conhecer a modalidade mais a fundo, então eu estou indo a Recife fazer esses 2 cursos que vai me deixar mais habilitado para trabalhar nas modalidades. Legal. Barbosa, veja bem, a gente passa ano, entra ano, e a notícia é o seguinte, arbitral sempre em novembro, final do ano. Aí chega lá, eu já participei de vários, até parece que uma empada pronta. Você não acha que está na hora de se modificar esse troço, não? De copiar, colar, de discutir esse troço permanentemente, vamos assim dizer, mas há com o contexto todo. Anos que a gente que faz a imprensa, que a gente defende essa tese de haver uma participação, mas não adianta, porque a federação, a esse tempo todo que eu milito no futebol, sempre a gente vê o arbitral, a federação chegar com uma fórmula pronta. Uma fórmula pronta. É assim, a imprensa, em algumas oportunidades, Acata. teve interesse de trazer também as suas fórmulas, mas achou que era também continuar dando murro em ponta de faca, porque os próprios dirigentes de clube já iam para lá para balançar a cabeça o que dizia a federação. A federação é essa, não, então essa é a melhor do mundo. Aí fica, muitas vezes, tomando pancada durante o campeonato. Reclamando depois. E reclamando depois. Reclamando e depois querendo e alterar. participando. E querendo até alterar no meio do campeonato. Como é que se modifica isso, doutor Gênesis, que inclusive já foi pretenso candidato à federação? Teve uma época que eu fui. Foi chamado pelos clubes. Eu tenho uma grande felicidade. E você me dá até uma oportunidade de eu redistribuir um assunto importante. Eu participei somente de um arbitral como presidente de clube. E nesse arbitral eu modifiquei. Vocês se lembram que eu consegui, o Sergipe vinha fora de competições nacionais há mais de 5 anos, não tinha chance para ir para a Copa do Brasil, que era River, São Domingos, Confiança e Itabaiana, e eu consegui fazer um primeiro turno sem Confiança e Itabaiana. Eu fiz uma proposta que tirava o Confiança e Itabaiana. Eu sabia da realidade do Sergipe, eu sabia que o Sergipe, diria, 3 grandes adversários, River, na época bicampeão sergipano, Itabaiana e Confiança. E coloquei lá, só tinha 2 vagas. Eu precisava eliminar 2 sem jogar. E consegui fazer o primeiro turno, me unir com os pequenos, porque os pequenos, a ideia era que quem fosse eliminado
não participaria do segundo turno, os pontos contaria, e a gente conseguiu trazer a taça governador do estado para o primeiro turno, e quem ganhasse aquele primeiro turno Tinha uma vaga. tinha uma vaga na Copa do Brasil, Na Copa do Brasil. que por sinal, eu já não era mais o presidente, mas aí fui campeão. Disputou inclusive contra o Lagarto, porque o River perdeu na semifinal para o Lagarto. Agora veja o que é, eu fiz essa modificação, zerei os cartões amarelos do primeiro turno, Sergipe, Itabaiana e Confiança não participaram, eu já eliminei 2 grandes adversários, e aqui para nós, foi um dos motivos, vou confessar aqui em primeira mão para você, Ribeiro Neto e a Barbosa, foi um dos motivos que eu deixei o Sergipe, porque quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando, e disse, meu filho, largue isso, eu hoje ouvi meio-dia e ouvi à noite que você era um burro, e você não estudou para fazer sua mãe sofrer, lhe chamando de burro, que tirou os 2 de maior torcida, o Itabaiana e o Confiança. Quer dizer... E minha mãe tinha 86 anos, foi um dia de quarta-feira, e eu aí na sexta-feira entreguei o Sergipe, porque ela tinha poucos anos de vida. Inclusive, morreu nesse ano no dia 24. Com essa Essa é uma revelação. Com essa Foi o revelação, motivo. a gente agora acaba de entender que não é só mãe de juiz, não, que se mete no saco. Não, e a minha mãe era uma A mãe mãe do maravilhosa. presidente do Sergipe, a mãe do jogador a gente já sabe. A Tô mãe lhe do revelando juiz em a gente primeiro sabe. momento. A mãe do presidente, essa foi uma grande Minha revelação. mãe chorava com o menino. É? E ela participava intensamente disso, né, gente? Intensamente, você inclusive às vezes Ela até foi conversou com esposa ela. de Jota da Silva. Esposa a da vida Silva, inteira. criou É isso que eu ia os dizer. filhos. Ela viveu 2 climas, né? Dois O climas, sofrimento do foi. marido. Foi, do marido E o mas ela sofrimento- se orgulhava, já fui Não, a claro, porque Zica estádio, também foi presidente do Sergipe. foi presidente do Sergipe, meu pai. Eu tenho um outro grande presidente, Roberto Garcia. Na vez, com o Roberto Garcia aqui, o Santos jogou com o Sergipe. E depois teve um jantar no Hotel Palace, e o Roberto Garcia convidou meu pai e minha mãe foi jantar no Hotel Palace, que era um grande restaurante famoso, sem lugares. E o Roberto Garcia foi um grande dirigente de futebol Com sergipano, certeza. né? E Foi todo mundo fala inovou, dele. Ele fez usava da até o marketing. O precursor do marketing. Precursor do marketing. Não vai que era ele. Roberto Ele Garcia- fez o dia da flor, o dia da Dia da acarajé, melancia. o dia da melancia, né? Quem foi? Então, Pois é. atraía público, né? Exato. E ele trouxe o Sergipe Santos, o Santos ganhou 2-0, 2 gols de Pelé. E trouxe muitos clubes, fez muitas temporadas de grandes clubes. De grandes clubes. Ele lotava. Professor Eurico, o que é que o profissional da sua área, preparação física, técnico, futebol, que vem das universidades, que trabalham na base, o que é que eles se ressentem da política dos clubes sergipanos? O que é que falta para trabalhar? Tem apoio, não tem apoio? Como é essa história? Dentro da visão de vocês. O que eu lamento, Ribeiro e Barbosa e Gentes, é se investir mais, né, na base, como eu falei, e dar oportunidade para os profissionais aqui do nosso estado, que nós temos bons profissionais, pessoas capacitadas para trabalharem, né? Eu vejo às vezes trazem profissionais de fora, pagando fortunas, quando nós temos aqui profissionais que podem, né, e têm capacidade de estarem dentro do Sergipe, dentro do Confiança, do Itabaiana. Então é dar mais valor, como a gente volta a falar, eu sempre cito o futebol pernambucano, porque eu sou cria do futebol pernambucano, tive a oportunidade de trabalhar no Santa Cruz, no Náutico, e a gente sabe o quanto se prestigia os profissionais de Pernambuco. Nós temos hoje o Náutico com o Givanildo, o Santa Cruz comandado pelo Adriano, né? Então são profissionais que foram criados ali dentro dos clubes, né? Então, o que precisa no futebol sergipano é isso, é se dar mais oportunidade para os profissionais que nós temos aqui. Nós temos o Edmilson, né? Edmilson, está no Porto. Que está no Porto, quer dizer, há quanto tempo Edmilson está no Porto? Quer dizer, é um baita de um profissional que tem que estar militando aqui no nosso futebol, que tem que estar trabalhando com a gente aqui. Então, e outros profissionais que nós sabemos que têm capacidade, que tem que estar no nosso futebol ajudando. E não está trazendo profissionais de fora que não tem comprometimento com o nosso futebol, que vem simplesmente para cá para pegar o dinheiro e depois vai embora e, né? Bem, meus amigos, olha, eu vou dizer o seguinte, cada dia que a gente faz um programa aqui, a gente fica empolgado com esses convidados que a gente tem trazido para cá. E dessa forma a gente quer agradecer aqui a todos os Eurico, a Gênesis e a Barbosa, desejando um grande abraço para vocês, um bom final de domingo
e convidando para o próximo domingo mais um programa. Estaremos aqui falando sobre o futebol sergipano. Grande abraço!